Então nessa aula a gente vai fazer aqui o cadastro dos dados aqui da pessoa. No botão salvar aqui, ó, vou dar 2 cliques. E aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá, do usuário, porque eu vou querer, depois que eu salvei a pessoa, eu pegar o ID que foi salvo e jogar aqui dentro. A melhor forma de se fazer isso é utilizando no Firebird, tá? Utilizando Procedures. Isso aqui é o nome é procedimento, é um recurso que o Firebird tem, que outros bancos de dados também têm, mas que vai nos possibilitar, assim que salvar, no exato momento que salvou, ele vai pegar o ID daquele registro e a gente vai poder jogar ele aqui, tá bom? Então eu não vou fazer isso nessa aula, vou fazer na próxima, para você ver como que é. E quando a gente estiver utilizando Procedure, a gente não vai utilizar o código de salvar que a gente fez não, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar 2 cliques no botão e aqui eu vou preparar o meu código SQL, o meu código de salvar, né? String C é igual a new string e aqui eu passo quantos campos eu vou ter lá na minha tabela, certo? Deixa eu só vir aqui e confirmar quantos campos são. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. O cadastro não precisa, porque ele é default, né? Vai ter o valor padrão. Deixa eu até fazer um select aqui. Ó, tá tudo nulo, certo? E aqui o ID também não precisa. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Então vamos vir aqui, ó, colocar aqui a nossa string C vai ter 6 campos. Aqui ele está dando um erro. Deixa eu só ver aqui no outro salvar se por acaso eu fiz errado. Ah, tá. O colchetes é aqui na string, não na variável. Dessa forma. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou chamar a minha string de V. Isso aqui é a forma de salvar que a gente vem utilizando, tá? Para usar Procedure, eu vou fazer um outro mecanismo para estar salvando. Então vamos lá. C na posição 0 vai ser igual. E aqui eu já vou colocar também o V na posição 0 vai ser igual. Vou copiar, Ctrl C. Aqui vai ser a posição 1, posição 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá. 1, 1, 2, 2. Aqui vai ser o 3, 4, 5 e 5. Beleza. Então vamos aqui no nosso código. Vou vir aqui no select, ó, e vou copiando, ó, nome. Aqui o nome. Depois vai ser o código. Depois CPF, CNPJ, sexo. Vamos lá. CPF, CNPJ, sexo e data de nascimento. Data NASC. Aí agora vamos pegando os nossos valores, né? Então vamos lá, ó. TXT nome na propriedade texto. Aqui vai ser o que? TXT código na propriedade texto. Lembrando que por enquanto eu ainda não vou fazer nenhuma validação, tá? Eu apenas vou testar o código de salvar. É importante, quando você está desenvolvendo, você sempre fazer isso. Primeiro você testa para ver se está funcionando, depois você vai tratar as configurações. Aqui no sexo, nós vamos fazer o seguinte, por enquanto, vamos salvar a letra M, e aqui na data de nascimento, nós vamos salvar o campo txt data de nascimento na propriedade texto. Por enquanto vai ser assim, tá bom? Vamos então chamar a classe BD na função salvar. Aí a gente passa o quê? Qual o nome da tabela? Tabela pessoa. Quais são os campos? Variável C. Quais são os valores? Variável V. Ok? Então vamos dar um Ctrl Shift S para salvar. E vamos dar um F5 para poder executar. A gente vai fazer um teste para ver se ele vai salvar uma nova pessoa ali no nosso banco de dados. Então vamos vir aqui, ó. Nome, eu vou colocar teste. O código aqui eu vou colocar 50.
CPF eu vou colocar tudo 0. CNPJ também tudo 0. O sexo eu não preciso mexer, porque eu coloquei a letra S lá. Data de cadastro, eu vou colocar a data de nascimento, eu vou colocar a data de hoje. A data de cadastro, ó, eu não consigo digitar nada nela, tá? Então vamos clicar aqui em salvar. Ó, ele deu um erro, ó. Vamos ver aqui qual que é o erro, ó. Erro, ó, conversão, error from string. Aqui na frente tem a data. Significa que ele não conseguiu converter o texto que eu digitei para uma data. É porque eu esqueci de um detalhe aqui, ó. Na hora de chamar o salvar, como é um campo data, eu preciso passar a classe BD, o CV data, abrir parênteses e fechar aqui, para que ele converta essa data num formato válido de data, ok? Então vamos abrir novamente e vamos testar novamente. Vamos vir aqui, ó, teste, código 50, tudo 0, tudo 0. Aqui não precisa mexer, a data eu vou colocar a data de hoje. Então, salvei. Ó, não mostrou nada é porque deu certo. Vamos no banco de dados. Vamos aqui dar um F5 e um F4. Então, ó, ele salvou a informação, tá bom? Primeiro teste que a gente fez, que é o de salvar, já está funcionando. Então, continuando aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos salvar o sexo aqui utilizando o combo box, tá? Vamos vir aqui. Eu vou criar uma variável string. Eu vou chamar ela de sexo. E aqui, eu vou dizer o seguinte. Eu já vou iniciar ela dizendo que ela vai ser igual a M. Aí o que acontece? O campo sexo, ele vai ser um campo obrigatório. Aqui a gente vai ter que ter também aquela estrutura de campos obrigatórios, né? Uma coisa também que o pessoal utiliza muito, que é bem bacana, é o seguinte. Eu vou fazer aqui uma cópia dessa label. Vou pressionar F4. Vou vir aqui na cor dela, vou colocar ela de vermelho, ok? E o texto eu vou colocar somente um asterisco. Aí você vem e posiciona ela ao lado dos campos que você julga obrigatórios, tá? Vem aqui, ó. Posiciona elas aqui, ou do lado, até mesmo do lado do... Aqui, ó, do lado dessa outra label aqui. Vou pressionar F4. Vou vir aqui no back color dela. Vou abrir aqui e vou colocar transparente. Só para me ver se ela vai atrapalhar a label de trás, tá vendo aqui, ó? Então, coloca ela no... Eu vou até pressionar F4 de novo. Vou vir aqui na propriedade auto size e alterar para falso. Que aí eu posso diminuir ela aqui, ó. Deixar ela bem pequenininha mesmo. Deixa eu ver se no size dela, se eu consigo diminuir mais ainda. Eu vou colocar 10. E no height eu vou colocar 10 também. Então ela tá bem pequena, tá vendo aqui? Então vamos segurar Ctrl. Essa daqui eu vou apagar ela. Vou segurar Ctrl e vou copiar essa que eu fiz aqui, ó. Aí você pode colocar aqui do lado do campo código, aonde você achar melhor, tá? Do lado da label ou do lado do próprio TXBox. Aí aqui, você segura Ctrl e arrasta ela aqui para baixo e coloca um texto. Por exemplo, você coloca assim, ó. Eu vou pressionar F4, aí você coloca aqui na frente, ó. Campos obrigatórios. Dessa forma aqui. Aqui você pode até colocar um tamanhozinho menor para não chamar tanta atenção. Você faz a configuração do jeito que você quiser, tá bom? Ó, campos obrigatórios. Vou colocar ela mais para baixo aqui, que a pessoa vai saber que esses campos que tiver o asteriscozinho são obrigatórios. Então, ó, eu vou vir aqui no controle, na propriedade tag dele, e vou colocar nome, certo? Campo código, a mesma coisa, ó, F4, aqui eu vou colocar código. Que aí você vai definir que nesses campos você quer que a informação seja obrigatória. No caso do sexo, eu vou tentar também colocar aqui, ó, na propriedade tag, sexo. No campo data de nascimento eu não vou obrigar, porque nem sempre a pessoa vai informar a data de nascimento. Já o campo CPF e CNPJ a gente vai ter que fazer a validação separado, porque ou um ou outro tem que ser obrigatório, tá? Não pode salvar uma pessoa sem uma documentação, tá bom? Então vamos testar, vamos salvar. No botão aqui salvar, a gente tem que antes
chamar a função campo vazio, né? Então vamos lá, ó. Se bd. Não é no bd, é no geral. Geral.campo vazio, valida campos. Aqui eu vou passar o painel. O painel é o panel pessoa. E aqui eu vou ter que passar um error provider. Então eu vou ter que adicionar um error provider aqui. Então vou vir aqui, ó, error provider, vou adicionar ele aqui. O nome dele é error provider 1 mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, vírgula, e vou passar o error provider 1, ok? Então se for igual, se ele for, deixa eu até clicar aqui, vou pressionar F12 só para me ver o que é que ele vai retornar. Ele vai retornar verdadeiro, né? Então, vou colocar assim, ó, se ele for verdadeiro, então faça return. Aí eu faço isso daqui, porque aí se ele der que um dos campos está vazio, ele não vai executar essa informação. Vamos dar um Ctrl Shift S, F5, e eu só vou executar mais uma vez para finalizar essa aula. Na próxima aula a gente faz as últimas validações, tá bom? Vamos abrir aqui então, ó, vou clicar primeiro sem informar nada. Campo sexo é obrigatório. Perceba que o que acontece? Essa variável, essa validação ele acaba pegando o campo de forma aleatória, porque eu criei todos os controles um a um, eu não fiz cópia de nenhum, fiz a criação, e aqui mesmo clicando no salvar, ele pega primeiro o campo sexo aqui. Então, vou informar aqui um sexo, vamos clicar em salvar, ó, campo código, vou informar um código, clicar aqui o campo nome, vamos informar então o nome, e vamos aqui clicar novamente. E aqui ele tem que salvar, ok? Vamos fazer então um select na tabela só para ver se ele salvou. F5, F4. Então tá aqui, ó, CPF e o CNPJ vazios, a data nulo e aqui a data de cadastro. Então na próxima aula eu vou estar fazendo a validação para ele salvar ou o CPF ou o CNPJ. E vamos estar fazendo também a configuração para salvar aqui o campo sexo.